Olá amigo, mais vídeo aqui sobre crossovers. Hoje eu vou tentar responder uma pergunta. A pergunta é a seguinte: crossover consegue resolver problema de deficiência de caixa acústica? Então a gente vai tratar sobre esse assunto aí nesse vídeo, né? Então, para fazer esse vídeo eu vou usar aqui um equalizador, um crossover, um Cygnus EC400. O equalizador é um QE294. Bom, então vocês vão perceber que esse display aqui está apagado, né? Ele está com defeito. Esse equipamento aqui é emprestado, então não vou mexer aqui. Isso aqui na verdade não vai atrapalhar em nada o nosso teste aí, né? Bom, eu vou usar aqui o software Arta, tá? Eu já falei sobre o Arta em outros vídeos, né? Então não vou repetir muito aqui, senão o vídeo fica muito longo, né? Então, hipoteticamente a gente vai pensar aqui em, por exemplo, usar uma caixa com alto-falante de 8 polegadas aqui da Selene, com os alto-falantes da linha W80, tá? Então vamos pensar nesse gráfico aqui, ó, onde a gente tem uma curva, né, bem deficiente em relação a graves. Notem aqui que os graves, além de ser mais baixos aqui, ó, vejam aqui de 100 a 500 Hz os graves são mais baixos do que os agudos e os médios, ó. Então os médios estão com um volume bem mais alto, os graves aqui estão com um volume mais baixo, e aqui nos 100 Hz começam as deficiências, tá? Então vejam aqui, bem deficiente em graves. Então essa caixa aqui, ela, se a gente ligar um sinal flat nela, ela vai tocar com um som bem magrinho, né? Vai tocar médio e agudo bem alto, e graves de alta frequência aqui com intensidade mais baixa do que lá, né? E os graves bonitos aqui abaixo de 100 Hz vai tocar muito mais baixinho, né? Então vai ser uma caixa com som bem magrinho, um som bem anêmico, né? Essa é a realidade de praticamente todas as caixas que a gente teve no Brasil, né? Caixas que não reproduziam graves, né, adequadamente. Então, né, vamos tentar ver se a gente consegue acertar isso com crossover, né? Então eu tenho aqui meu crossover configurado aqui em flat, né? Ele não tem nenhum botão ligado aqui, tá? Ó. Então vamos pensar numa caixa de 3 vias aqui, que é o caso, né? Então para 3 vias a gente não vai usar aqui o 150 Hz, né? Vai deixar ele desligado, e a gente vai ligar aqui o 900 Hz, que é o corte do woofer para o mid-range, né? Vamos ligar aqui, ó. Vejam lá o efeito no gráfico, né? Então vejam só. Liguei aqui o botão, né? E a gente teria que ligar também aqui o corte de 6 kHz, que é do mid-range pro Twitter, mas não vai ocorrer nada lá porque eu não tô com o Arta na saída de agudos, tá? Eu tô com o Arta na saída de graves aqui. Quando eu não liguei esse botão aqui, eu emendei essas duas faixas aqui. Então a gente está de 20 Hz a 900 Hz, de 900 Hz a 6 kHz, né, para os médios, e de 6 kHz em diante para os agudos, tá? Então a gente ficou com essa resposta aí, uma resposta plana de graves, né? Isso é o que está saindo do nosso crossover que iria para o amplificador. Agora eu pergunto para vocês, inserir esse sinal flat aí, tá? Ele é flat, digamos, de 20 Hz, né, 50 Hz a perto de 1000 Hz aqui, ó. Se eu inserir esse sinal aqui nessa caixa aqui, o que vai acontecer? Tá? Então a gente vai ver que inserindo aquele sinal ali,
Nessa caixa aqui a gente vai ter uma faixa aí de... ali passando os 500 Hz vai tocar um pouquinho alto, né? Agora de 500 Hz até 100 Hz vai tocar um pouco mais baixo, e depois de 100 Hz para baixo vai tocar muito mais baixo. Então eu estou inserindo esse sinal flat aí, né? Graves flats, né? Numa caixa aqui que não é flat, ela vai tocar com essa característica aqui, ó. Agora eu vou mexer aqui no equalizador, tá? Ela vai tocar assim, ó. Então eu estou simulando aqui o que vai sair da caixa, tá? Então, eu estou usando aqui a faixinha para simular essa deficiência aqui, ó, que tem essa queda aqui que está acontecendo aqui na resposta de frequência dessa caixa, tá? Então olha aí, ó. Agora eu pergunto assim, adianta eu mexer aqui na banda? Vamos ver se adianta, ó. Eu vou mexer com tudo junto, ó. Então a deficiência da caixa vai permanecer da mesma forma, ela vai tocar com os graves magrinhos, não vai ter grave aqui na região dos 50 Hz, tá? Ou seja, os graves vão ser muito mais baixos do que aqui na região dos 500 Hz. Ó. Então a única solução é entrar com o equalizador. Ó. Agora, esse aqui, essa é a resposta da caixa, né? Com esse sinal aqui. Então eu entro com esse sinal aqui na caixa acústica e ela me devolve esse sinal aqui de som, né? Então entro com esse sinal elétrico aqui, ó, com essa composição de frequência, e a caixa me devolve isso aqui. Então o que eu tenho que fazer para compensar isso? Eu tenho que subir aqui, ó, tá? Então quando eu subo aqui, eu entro com essa curva de frequência, né? Isso aqui vai ser o sinal elétrico. Esse sinal elétrico vai entrar nessa caixa aqui e vai tentar compensar esse lado aqui, ó, essas quedas aqui. Então eu estou entrando com o sinal ao contrário aqui, ó, nesse sentido assim, ó, para compensar, para ver a soma de pontos, né? Para compensar, né, e conseguir uma média aqui no meio, né? Alguma coisa que se assemelhe a uma média, né? Então a gente percebe aí que só o crossover não corrige deficiência de caixa acústica. Para corrigir deficiência de caixa acústica, precisa do equalizador, tá? Então, o equalizador vai pegar uma caixa que tem essa resposta acústica aqui, o som dela é assim, com essa composição de frequências, né? E a gente vai ter que entrar com um sinal elétrico ao contrário nela, né? Um sinal elétrico assim, para que a caixa toque assim, tá? Para que a caixa toque flat, né? Ou tente tocar flat. Quando a caixa toca assim, né, a gente vai ter a percepção dos graves profundos, né, dos graves macios lá, que caixas boas conseguem entregar sem precisar do equalizador, tá? Então caixas boas tocam bem dessa forma aqui, sem precisar do equalizador, tá? Lembrando que está faltando aqui a parte do espectro, né? Porque eu só estou usando aqui a saída de graves, tá? Então eu não estou usando aqui, então por isso que não está preenchido esse aqui, os médios, né, e os agudos, tá? Então por isso que não está preenchido aqui. Mas é isso, tá? Então o crossover não corrige deficiência de caixa acústica. O crossover só a gente consegue dar nível aqui, ó, mas sobe tudo junto, né? Então se a caixa acústica tem essa deficiência aqui, ó, o crossover não tem atuação nisso. Ele vai baixar e subir tudo junto. Então a caixa vai tocar mais alto, só que vai tocar mais alto o 500 aqui, o 400, né? Mas o 50 Hz aqui, por exemplo, o 20 Hz, o 30 Hz, vai sempre tocar mais baixo em relação ao 500. Então vai ter aquele grave seco, aquele grave desagradável até, né? Que acaba deixando a pessoa exausta de escutar por muito tempo, né? Então a pessoa acaba fadigando por causa que essa frequência toca muito mais alto do que as frequências graves agradáveis que estão aqui nesse lado, tá? Então
para isso, a gente tem que entrar com o equalizador, uma onda inversa, né? Assim, né? E essa onda inversa aqui vai combater aquela onda que é assim, e a média vai dar aqui no meio, tá? Então é isso que acontece, né? Não tem como a gente corrigir resposta de frequência de caixa com o crossover. O crossover ele levanta a faixa inteira e baixa a faixa inteira, né? E aqui a gente atua cirurgicamente num cantinho que a caixa não toca corretamente, né? Então as caixas vão ter geralmente deficiência aqui, né, nesse lado, e vão ter deficiência aqui nesse lado, né? Então aqui a gente consegue corrigir mais cirurgicamente. Então quanto mais bandas aqui o equalizador tiver, mais preciso é a atuação que eu vou dar aqui, né? Então se a caixa só tem deficiência abaixo de 100 Hz, né? Não é o caso dessa aqui, né? Essa aqui tem deficiência já abaixo de 500 Hz, ó. Então abaixo de 500 Hz ela já tem deficiência. Então aqui eu consigo, ó, fazer aqui uma correção. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Então eu consigo fazer uma correção aqui, ó. De maneira a compensar essa curva aqui característica da caixa acústica, tá? Então, eu sempre comento, né, quando a gente entra com sinal flat numa caixa acústica que não é flat, a gente vai escutar um som que não é flat. Tem uma grande diferença entre o sinal flat e o som flat, né? Então, por exemplo, aqui é um sinal de via de graves flat, né? Então a gente vê que é flat até aqui, né? Até o corte aqui do crossover, né? Então até o corte aqui de 900 Hz é flat. Então se a gente entra com esse sinal aqui flat numa caixa que tem essa característica aqui, a gente vai escutar o som com essa característica aqui. Então por isso que muita gente, quando fleta lá o seu equalizador, viu que o som fica bem magrinho, né? O som fica desagradável, porque aquilo lá que ele está escutando não é um som flat, é um som deficiente dos graves aqui, que faltam aqui, né? Então aí ele tem que manter sempre o equalizador dele assim, para que a gente entre com um sinal não flat e a caixa tem aquela resposta não flat e a soma dos dois vai dar um sinal flat, né? Aqui pelo meio. Aí vai ficar agradável de escutar. O som é agradável de escutar quando fica flat, né? Então, para isso, a gente tem que ter caixas que consigam tocar flat essa porção aqui, por exemplo, né, de graves. Então a caixa tem que tocar flat, por exemplo, o 30 Hz com a mesma intensidade do 100, com a mesma intensidade do 500. Isso é uma caixa flat, né? E é bem difícil, né? Então por isso que muita gente acaba tendo preconceito contra o que se diz, né, o som flat, né? Mas muitas vezes as pessoas nunca escutaram um som flat na vida, né? E não conseguem entender que o som flat é o som que tem todos os graves e tem todos os agudos. Isso está em proporção ideal na música, né? Então vai conseguir tremer os móveis, vai conseguir ter o agudo bem presente, né? Então a caixa que consegue tocar tudo flat, né, todas as frequências com a mesma intensidade, com a mesma pressão sonora, é a caixa que não vai faltar grave, agudo, médio, vai estar tudo em proporção agradável, né, conforme foi idealizado, né? Então, por exemplo, aqui eu estou desligando os cortes do crossover, ó, aqui seria uma caixa que toca tudo flat, né? Então, o 20 kHz vai tocar com a mesma intensidade do 1000 Hz, né? O 1000 Hz vai tocar com a mesma intensidade do 100 Hz, o 50 Hz vai tocar com a mesma intensidade do 100 Hz. Essa é a caixa flat, né? Onde a gente vai ter o som mais natural e fiel possível, né? Então, por exemplo, caixas que têm deficiências aqui, ó, né? Essa caixa que vai precisar de uma correção com o equalizador, ao contrário, né? Vou precisar fazer isso aqui com o equalizador para combater esse som aqui que ela produz, né? E aí a média disso vai dar aqui no meio, né? Então aqui uma caixa, por exemplo, com
deficiência de graves, né? Então a caixa reproduz assim, com deficiência de graves, e eu vou no meu equalizador aqui e compenso botando um sinal, né, com mais graves, porque esse sinal aqui com mais graves vai compensar aquele sinal da caixa que sai, aquele som da caixa que sai com menos graves do que deveria sair, né? Então aí eu consigo, desse jeito, né, ter a caixa ideal, né? Então fabricantes buscam conseguir esse feito aí de conseguir reproduzir tudo com a mesma pressão. Esse é o som flat, né? Então uma caixa com esse comportamento aí tem o som flat, né? E a gente vai perceber que não precisa adicionar grave e agudo, né? Porque a caixa já vai ter agudo suficiente, vai ter grave suficiente, vai conseguir ter graves mesmo com som baixo, né? Não vai precisar ligar o loudness, não vai precisar ligar o tonal e não vai precisar ligar o equalizador, né? Então é isso aí, né? Crossovers não servem para corrigir deficiência de caixa acústica. Quem faz esse serviço é o equalizador, tá? O equalizador que faz o serviço de correção de curva de resposta de frequência, né? Então, conforme a gente viu aqui, é uma caixa deficiente, a gente só consegue corrigir isso aqui com o equalizador, tá? O tonal não dá porque o tonal atua até aqui no meio, tá? Então o tonal atua em faixa larga, né? E o equalizador ele é mais cirúrgico, ele atua mais onde precisa. No caso, essa caixa aqui precisa atuar muito abaixo de 100 Hz, tá? Teria que atuar no 32, no 64, né? Em todas as frequências ali abaixo de 100 Hz teria que atuar para tentar corrigir essa caixa aqui, né? Senão ela vai entregar um som bem magrinho, né? Então creio que era isso aí, né? Sobre esse tema do crossover e a correção de resposta de frequência de caixas acústicas. Um abraço.